todos. Eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E nós temos o programa Pompa, que vocês sabem porque o mundo precisa de água. É a sigla Pompa. E a gente traz aqui sempre pessoas que dedicaram a carreira à água e que muitas vezes você nem sabe porque é uma área próxima da sua e você não sabe direito. Então aqui você tem o conhecimento de trabalhos muito legais que estão sendo feitos e a gente traz sempre pessoas que fazem trabalhos interessantes, que têm uma carreira na área e que podem nos iluminar. E hoje, não menos, a gente vai aproveitar a luz do André Virmon Lima Bittencourt. O André é graduado em Engenharia Química pela Federal do Paraná. Em 70, ele fez mestrado em Geologia Geral e de Aplicação pela USP em 72 e doutorado também na USP em 78. Foi professor doutor sênior da pós-graduação em Geologia Ambiental da Universidade Federal do Paraná, professor titular do curso de mestrado em Gestão Ambiental da Universidade Positivo e professor visitante da Universidade Nacional de Assunção. Ele é membro do Conselho de Administração da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Muita coisa, uma carreira muito boa. Eu acompanho de longe os seus trabalhos, gosto da tua atuação, André. Muito bem-vindo. Conta para a gente como é que você começou a se interessar por água. Você foi lá da engenharia química, né? Depois você veio para meio ambiente. Conta para a gente aí. Você se escolheu as coisas ou deixa a vida me levar, foram acontecendo? Conta para nós. É um pouco de cada coisa, né? Eu lembro, eu comecei a me interessar diretamente assim na parte de meio ambiente, assim, inconscientemente, há mais de 70 anos atrás, quando era o piazinho, guri. Então, a gente tinha um terreno aqui, que morava aqui em Curitiba, era grande, assim, tinha até nascente de água e tal, então a gente vivia muito ligado com isso, e assim foi indo. Até que lá não estava no colégio, já depois lá tinha um colégio jesuíta, né? Então tinha os padres, assim, padres jesuítas, então tinha, de vez em quando fazia os retiros. Isso aí é lá numa casa de retiro que tinha aqui em cima do Assungui, aqui em Campo Largo, aqui, né? Então você ia para lá. Então tinha uma altura lá que tinha uma estradinha, e você saía lá para medir baixo e catando, olhando ali, tinha o revestimento ali da pavimentação, era um pegmatito, uma coisa qualquer, um, alterado. Então eu saía lá, fazia meditação e ficava catando cristalzinho de mica. Assim, isso aí foi em começo na década de 60 lá e tal. E saía catando o negócio assim e tal. E assim, então eu olhava para cima e eu olhava para baixo, começava a imaginar aquelas coisas, né? Bem, então isso daí. Depois a sequência natural, fui fazer vestibular, e daí isso aí foi em 60 e pouco. 66 a gente foi vestibular. Né? Eu me formei em 70 na engenharia química. Mas então fui fazer o vestibular, só que eu gostava de ciência da Terra, então estava inscrito em Ouro Preto. Naquela época, em Ouro Preto lá. E estava indo, tal, não fiz cursinho, a gente estava estudando ali com amigos, tal, estudando em casa. Daí chegou uma altura dos acontecimentos ali, eu fiquei com preguiça de sair de Curitiba. Puxa, vamos fazer por aqui, a gente continua interesse no meio ambiente. Olhei vários cursos, agronomia, tal, química, pura, assim, tal. E daí eu achei interessante o curso de engenharia química. E fiz, assim, um mês e pouco, assim, estudei o específico ali, entrei na engenharia química. E foi indo. Na engenharia química lá, tinha uma disciplina lá que no curso, lá, tipo geologia econômica. O engenharia química dá uma visão bastante ampla e interessante. Naquela época era muito bom. E então, nessa disciplina geral, assim, tinha geologia geral, tinha mineralogia e tal, e os titulares da disciplina ali eram o Bigarella e o Salamuni. Salamuni, depois o Elimar Traine e Arsênio Muratori, que era a Comissão da Carta Geológica do Paraná. Aquela disciplina lá e tal, para variar, sou eu que me interessava mais pelo tema ali. Então foi indo. Passei para o quarto ano de engenharia química,
Putz, não é bem isso. Aí, daí, USP, vamos conversar lá. Uma recomendação lá do próprio Salamune, lá, e do Bigarella. Tá, sobre química, tava Melcher. Então, cheguei lá no fim, conversa vai, conversa vem lá, conversando com o Melfi. Nós estamos aqui, tal, começando agora o curso de pós-graduação aqui, tal, mestrado e depois doutorado também aqui na USP. E está saindo já aí, já estou começando, estou estruturando aí, então, tipo, é interessante. Mas daí eu fui ver, eu teria que voltar para o segundo ano da geologia, entraria no segundo ano. E daí, conversa vai, conversa vem, a gente decidiu, eu decidi terminar a engenharia química e depois partir para uma pós-graduação aí na USP. Então, foi o que aconteceu. Terminei os últimos anos, assim, as disciplinas mais tecnológicas e tal, e daí eu acabei em 70, formei em 70, né? Quer dizer, em 71, peguei aí, fiz uma solicitação de bolsa para a FAPESP, e eles acharam interessante o negócio e me deram a bolsa. Então, eu fiz 71 e 72, eu fiz mestrado, disciplinas, e completei praticamente o mestrado. Né? Comecei em 73, dividi ali, e o mestrado eu fiz ali no MELF, Geoquímica, em Temperismo, e ele estava com o programa que ele estava fazendo lá, e acabei pegando a avaliação, estudo a gênese do minério de manganês de Conselheiro Lafayette. Naquela época era o minério oxidado, eu estava no fim, aquele Você acabou indo para outro. você acabou indo para Ouro. Acabou indo para lá. Daí comecei lá, comecei a pegar, fiz o mestrado e tal, defendi 72, 73. Eu completei disciplinas lá do doutorado, de crédito de disciplina, e comecei a ir para o campo tal para avaliar, estudar manganês também de novo. Então, mas lá em São João da Aliança. 73 e tal. Não, é que tá, vamos ficar aqui na USP, por que a gente não faz? Aí se propõe a ficar aqui e tal. Não, bem, acabei voltando aqui para Curitiba, em 73. Entrei na mesma época na administração de recursos hídricos, que é um órgão ali que cuidava da parte de recursos hídricos. Tinha a parte de. Tinha um DAI e um CETESB junto, assim, as mesmas atribuições. Depois fica sempre. Daí entrei ali e daí de cara me puseram ali no setor lá que estava desenvolvendo, responsável para desenvolver, início do desenvolvimento, de uma avaliação de transporte sólido, de erosão, aqui no Paraná, um programa com a UEA. Então, participação lá do Instituto do IPR de Belo Horizonte, lá, de pesquisa radioativa, no geral do Wilson Júnior, lá, cabeça lá desse projeto. E a ideia era pegar, já estava estabelecido mais ou menos, o Rio Ivaí, como área de avaliação, e dentro do Rio Ivaí, que tem 3 compartimentos, digamos, grandes compartimentos, a sequência paleozoica, o Serra Geral e as suprabasálticas, lá Caiuá, o coisa do vale em cima. Né? Sim. Então, tinham estações de avaliação da água superficial, ali no Ivaí. Né? Então, uma no Serra Geral, ali perto de Maringá, outra ali perto de Paranavaí, Nova Londrina, já no Caiuá, umas duas no Caiuá, e uma outra numa zona do Caiuá, mas muito próximo do contato ali com o Serra Geral. Né? Então, fizemos 2 anos, 3 anos aí, fazendo medições. Medições tinha observador, naquela época lá não tinha tanto datalogger da vida aí, então tinha os observadores ali, estavam medindo todo dia ali, água, chuva, vazão líquida e tal. E a gente montou uma equipe para fazer a avaliação da vazão sólida. Então, saía nesses as campanhas, aí, campanhas trimestrais, e você fazia coletas de material em suspensão. Eu implico assim com falar em sedimento de suspensão. É consagrado em qualquer língua do mundo, aí não fala material transportado. Né? Então, começamos a fazer. Começamos essas baciazinhas ali e tal. Daí eu olhei e disse, puta, estava complicado o negócio. São João da Aliança, aqui. Daí, em 64 mesmo, em seguida, entrei na universidade.
E daí voltando a conversar, olha, Nelson, vamos trocar esse tema aí do doutorado. Estou avaliando isso, tal, equipes de campo, a gente tinha laboratório, tudo. Vamos mudar o tema. E daí mudei. As equipes saíam para coletar sedimento ali e tal, eu ia junto várias vezes ali, aquelas clássicas assim de medida sedimento, de avaliação de sedimentos. Então, sedimentos em suspensão, então fazia. E os sedimentos de fundo, que é o problemático, o transporte de fundo, era feito, era o encarregado ali, digamos, a cabeça do negócio era o IPR. E foi feita a avaliação de transporte de fundo, a gente coletava o material tudo no classe, e ele fazia uma avaliação com radioisótopos. Pegava a areia lá de Ivaí, ali, de vários pontos desses daí, marcava ali, vinha com o ouro ativado, marcava a superfície do grão com material radioativo, punha ali, depois ia medindo, fazia isso daí. Fizemos nessas subbacias pequenininhas no Rio Ivaí. E todas as equipes lá pegavam e levavam junto os frascos lá para coletar material em dissolvido. Não tinha nada, não estava previsto nada disso, totalmente dissolvido. Com isso, fomos vendo, acabei obtendo aí um acervo interessante de material suspensão e sólido. Com isso, a gente deu para fazer, explorando aí no doutorado, um balanço. Você pegava com a subbacia, você montava o transporte sólido de Ivaí, Caiuá, Serra Geral, e uma estação que tinha na sequência paleozoica, no próprio Rio Ivaí, assim, bem na cabeceira. Depois, e medições diretas lá no Rio Ivaí, lá embaixo. Né? Então, a gente fez essas avaliações e essa montagem ali dos dados das subbacias, criando um panorama teórico, assim, digamos, do um modelo assim do Rio Ivaí e dava para ir checando na própria estação do Rio Ivaí, a gente descobriu lá, fechou o modelo. Aquilo que você previa estava acontecendo. Então, avaliou essa descarga sólida do Ivaí e tal, e foi avaliando isso aí. E daí, e do lado da água subterrânea tinha serviço, no mesmo núcleo de disponibilidade de água, tinha o pessoal da água subterrânea. Né? Sim. Álvaro Lisboa e tal, e o Fontana, e depois entrou Fraga também, o Gilberto Fraga, e estava do lado, estava numa sala do lado, então a gente tinha muita troca. E as análises químicas, é um negócio que vou falar aí mais para frente, assim, um negócio importante, eram boas, um laboratório bom que tinha ali. Então foi avaliando já e conversando com a água subterrânea, conversa vai, conversa vem. E eu estava desenvolvendo ali o tempo de doutorado correndo. Chegou lá no fim, lá perto de 78, lá, e, puta, esses troços vou me passar mal aqui, né? E daí depois apareceu o Tardy por aqui, o Yves Tardy, e assinando lá com um programa lá de avaliação de geotermia, de água termal, lá na França, no Vosges, lá em Plombières. Só que eu para lá, daí para pleitar a bolsa CNPq, a de doutorado era muito melhor, né? Então peguei e dei uma corrida, fechei o doutorado ali e tal, no, no Rio Ivaí. E daí chegou em 78, fechei o doutorado, daí em 79 eu fui para a França, trabalhar com a Tardy lá um ano lá no programa. Então, da Águas Termais de Plombières. É um sistema muito interessante lá, né? Um granito, região granítica ali dos Vosges, ali perto de Estrasburgo, ali França, Alemanha, e tinham várias fontes naturais e alguns poços. As fontes naturais e saindo quase todas da água termal, e mesmo quente, né? E depois se notou, pegou estudando várias fontes de água termal e tal, estudando fazendo avaliações termodinâmicas disso, equilíbrio de minerais em temperaturas diferentes, geotermômetros químicos,
geotermômetro de sílica, um que a gente começou a desenvolver lá, geotermômetro de fluorita. Então, se tinha diversos... Esse sistema de águas ali é interessante. Água fria superficial descendo, né? E a água termal subindo. Então, um polo quente e um polo frio. Você colocava os dados daquelas fontes ali todas, dava uma linha muito bonita. Assim, desde a superficial pura e até quente lá embaixo. Tá, água 70 e poucos graus lá e tal. Então, com isso, a gente pegou, avaliou isso daí, fez uns... desenvolveu o programa lá, e 78, 79 e um pouquinho de 80, né? Então, essa tempo lá que levamos lá foi interessante. Você convivia bastante com o pessoal lá, com o pessoal da Alstom, que trabalhava na África e tal, aquelas coisas, foi uma coisa muito interessante. E daí terminou isso aí em 78, e nessa época estava começo de plantação de Itaipu. Já saiu, quando saímos aqui em 78 não tinham fechado a barragem ainda, né? Então estava aquilo lá. E já tinham começado a estabelecer pontos também, semelhantemente ao Ivaí, em rios lá do lado do Paraguai e do Brasil, em acordo aí com a Universidade de Assunção e tal. E nesse ínterim aí entrou a CETESB no meio da jogada. Então, começamos a desenvolver esse trabalho lá. E 78. 79, aí foi mais ou menos 78, 79. Começou a 79, 80, 79, foi feito ali pelo Lisboa e pessoal ali do LPH, o primeiro furo ali que atravessou ali o Serra Geral e dentro de Lisboa, isso daí. Então, vamos atravessar isso daqui, vamos ver o que tem lá embaixo, acessar o Botucatu lá embaixo. Então, saiu o tal do Poço Zero lá para nós, aqui no Paraná, pelo menos do Botucatu. Saiu surgência natural, aquela água completamente diferente do que se conhecia do Terra Geral. Serra Geral, aquela temperatura elevada, daí começou lá aquela Indaiapama, tal, abastecimento, não se pensava ali. Paraná, naquela época, já grande parte de pequenas comunidades do interior era abastecida por água subterrânea. Mas pequena, para grandes vazões, não se pensava, pô, abastecer Londrina, isso aí é sonho e tal. Poxa, mas daí o Lisboa, mas com essa água quente sai ali, quem sabe, época de geada, ameaça de geada, fazer uma fumacinha, ali uma geração de uma neblina para inibir a geada e tal, era bem interessante e tal. E o pessoal, outros lá dizendo, não, esquece Botucatu, Tremboia, essa água é muito ruim. Aqui no Paraná a água não presta, ruim aí e tal. Dizendo, não, mas não é isso aí, não é só a qualidade da água. Não, às vezes você pega água um pouco mais elevada, matéria de suspensão, o próprio flúor, ele mistura com a água superficial do Serra Geral aqui e dá um blend interessante, né? E foi indo, pessoal, antes, aliás, fizeram esse furo, tentando fazer, daí a empresa, mesmo a Janela, quem que era, naquela época ainda existia, não conseguiu fazer. Daí a CPRM terminou. A CPRM acabou fazendo lá e tal, o posto lá e tal, tudo bem. E nesse ínterim, assim, me tendo essa vida dupla, né, na Surema e Universidade, tal. A administração de recursos depois virou Surema e Universidade. Daí eu peguei ali, ficamos um pouco ali, daí eu peguei e depois de um tempo, acabei pedindo a demissão do Estado, né? Eu fiquei só 2 anos ali que eu tinha me comprometido, porque eles me ajudavam, complementava a bolsa lá do CNPq, bolsa de pós-doutorado, né? Do CNPq e depois o Estado. Então, me comprometi a ficar o tempo que eu tinha ficado fora, recebendo a bolsa, e continuar trabalhando. Então, continuei. Não perdi o contato com eles e a gente continuou a trabalhar ali com água, essa água superficial, mas sempre puxava a brasa lá para a água subterrânea. A gente via É uma coisa interessante, é que tinha. interessante que você fala, que você tem um jargão de geólogo, né? Você não tem um jargão de engenheiro químico, que
Quem pensa que você, pois é. né? Eu fiz lá, quando eu fiz o mestrado, o primeiro ano, eu fiz grande parte, a carga maior era com a turma de graduação. É, Fiz junto lá com o pessoal da graduação. Fiz geologia geral com o Vitor Lines e o Sérgio Amaral, né? o famoso minhocão. Vitor Lines, né? Não, pegou do bem lá para o cara 100% lá. 100%. Então, comecei a fazer. Então, fiz petrografia, mineralogia, física e química dos cristais e difrações espectroscopia de raio-x ali e tal. E junto com a graduação, a turma ali que fiz ali, que era o Celcinho, lá, a turma, o Celso Dalré, É, o, o Armando Coimbra, o ah, Muzambinho, né? o Muzambinho. É, exatamente, dessa turma. A gente até fez o mapeamento geológico, eu fiz ali na graduação e depois da pós. Na graduação foi lá em Diamantina. Você Eu fui foi, em Diamantina, fez, era até eu fui também para Diamantina, eu fui para Diamantina na minha época. Muito no legal. Schweg lá. Não E é... daí, Mas eu vou pois fazer uma é, e pergunta daí, para você aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem não sabe, você está contando as histórias, o que é que faz um hidrogel químico, né? O que é que você precisa estudar e qual é a aplicação? Muita gente não sabe. Já ouviu pois falar, é, mas não entende. pois é. A gente é aquela história, a gente que nem é da geologia, né? Não pode estudar no microscópio só certos fenômenos, você tem que estudar na imagem orbital aí É, e outra lá e associar com aquilo que viu o que está acontecendo ali, né? isso. Então, eu comecei essa base que me deu base aí para avaliar de geoquímica, muito que eu tinha aprendido lá na engenharia química, mas um aspecto fundamental é termodinâmica. Você estudar a relação água-rocha, É isso mesmo. simular, quer dizer, avaliar essas relações ali, pelas energias livres de formação dos elementos, você avalia a viabilidade de, de reações para começar a entender. Porque você pegar uma análise química de uma água, você tem o resultado da análise química, aquilo ali não é hidrogeoquímica, aquilo ali é química. Você tem que colocar o conhecimento geológico em cima para você entender as coisas e contextualizar aquilo. Então, a questão de geoquímica, seja na parte sólida, na superficial, subsuperficial sólida, ou na fase água, é tudo questão de tudo no mesmo contexto, não dá para separar isso daí. Você pega, então, isso, tem água aqui, tem lá no Botucatu, aquela época, no Guarani, no chama Guarani. Porque esse flúor, onde é que vem esse flúor? Primeira coisa, então, tá, vamos fazer quais são as reações que tem no flúor. Né? Ah, tá, clássico aí, o mais comum ali, fluorita. Aí você pôs o Botucatu usado no ponto de equilíbrio da fluorita da água, com aquela temperatura. Deu ali em cima. Não, e daí aquela discussão. O flúor é no Botucatu, Piramboia, Guarani, ou no Serra Geral. E aquela história, né? A gente pensa o Serra Geral aí, nos mapas, é que nem o teu fundo aí, aquele negócio bem verdão. E daí começou, a coisa foi evoluindo depois. Aí, claro que o grupo aí de São Paulo, negócio, né, com todas as condições e bastante ocorrendo aí do Guarani, aí, né? Sim. Então se desenvolveu bastante isso daí. Mas aquela história, para se fazer geoquímica, você tem que entender de geologia alguma coisa. De geologia, você tem que entender de processos químicos, e principalmente físico-químicos, que são os controladores da composição das águas, são os minerais. Isso. Então é aquilo, e a coisa vai indo. Então você pega lá, por exemplo, você atropelando essas coisas. E nesse ínter, eu ia, principalmente de 90, 80 e pouco, eu escrevia, às vezes, para o jornal, o pessoal pedia para fazer artigos de opinião, assim, época de jornal escrito. Outro dia eu comecei a pegar uns negócios que eu não tinha nem digitalizado, eu perdi um computador com um monte de coisa dentro. Então eu comecei a ter a asma aqui de pegar de tão antigo as folhas, folha amarela, coisa nossa, tanto tempo assim. Então a gente ia escrevendo alguma coisa
no sentido Tem uma pergunta. de divulgação mesmo. Peraí, deixa eu fazer. Divulgação. Peraí. Divulgação para. Eu queria fazer. Eu queria te perguntar um negócio. Você trabalhou, você contou a história aí, você trabalhou com o Rio Ivaí, etc. E aí, você participou lá do relatório da barragem do Fundão, né? E você viu coisas diferentes. A barragem do Fundão é uma água que veio lá da mina, né? Conta para mim É, a sua visão de hidrogeoquímico do que aconteceu ali, né? O que mudou com o conhecimento, principalmente quando você fez no Ivaí, tinha um tipo de conhecimento. Hoje, a gente consegue fazer modelagem hidrogeoquímica, a gente tem muito mais ferramenta, facilitou demais, é, acelerou a interpretação. Conta para a gente esses dois pois momentos é. e o que E, você acha disso. e, então, daí o instituto aqui do Paraná, o LACTEC, né? O laboratório LACTEC, pegou, lá, a, acabou como perito de, do Ministério Público, lá de Minas Gerais. Tá. Ministério Público de Minas Gerais, para aquela desespero, aquela história toda do rompimento ali de Fundão, né? Então pegou, começou a fazer as coisas e caiu na minha mão assim essa avaliação da química, contaminação e tal da parte da água, Tá. principalmente coisa da água subterrânea, porque tinha mais de 100 pessoas envolvidas todo Lacteca nisso daí. Tinha até a avaliação do símio lá do macaco, tartaruga, tal, não sei o quê. Então, da água subterrânea. E o que fazer? Então, tinha uma ideia, antes geral, de fazer alguns postos de controle ali, postos da água subterrânea, para avaliar o impacto disso daí na água subterrânea, do derrame daquele material ali de fundão na água subterrânea. E daí a gente olhando, realmente, disse, vamos fazer o trabalho, um negócio assim, mas o rio é fluente, tipicamente fluente ali. É? Então, e aquela, os problemas locais ali, as catástrofes ali e tal, mas o impacto maior foi físico. Por quê? O que tinha dentro da barragem lá, aqueles resíduos ali do beneficiamento ali do minério de ferro? É tudo material autóctone. Só uma coisa, explica. Muita gente não sabe o que é o rio efluente. O que? O que é um rio efluente? O rio efluente é aquele que é alimentado pelas águas subterrâneas. Né? Chove, infiltra a água, retarda um pouquinho até chegar no rio. Então, ela leva o tempo que ela leva percolando no subsolo, então ela fica a água superficial, os rios é alimentada pela água subterrânea. E se a água subterrânea que alimenta o rio, os rejeitos lá de fundão da barragem, catastróficos lá, eles correram para o leito do rio. Então, o rio estava alimentando ali, então tinha pouca possibilidade de infiltração dentro Claro, daquela água para. pouco efluente. Daí, temos outro problema interessante lá, é o seguinte: o material que tinha dentro da barragem era material autóctone, né? Material dali do local, era mineração ali toda do local, ali tal. E, e uma das cabeceiras ali do Rio Doce tinha aquelas minas de ouro. A mina da Passagem, por exemplo, é do lado ali. Então tinha todo esse material e ia embora. E o pessoal dizia, não, mas está contaminando o rio. Fizeram algumas análises, alguns grupos lá de água, lá para baixo, no decorrer da bacia, e avaliava arsênio. Putz, mas vai matar todo mundo, está vendo arsênio aí no rio, aí, arsênio. E também, sabe que o pessoal chama dele arsênico. Alguns dizem cheio de arsênico aí. Arsênio, arsênio. Então, no rio e contaminantes todos ali, tem tudo isso aí, mas e daí qual é a significância disso? Ferro, putz, tem poços vários lá dentro. Puta, mas tem de ferro, ferro lá em cima, não poder aproveitar a subterrânea.
porque tem muito ferro, não sei o quê, isso aí é da barragem. Nada disso, né? Então, a gente vê que o ferro depois... E nisso, fazendo essas medições, a gente ia pegava, montei um containerzinho ali com equipamento de filtragem, tudo lá, punha carro, punha dentro do avião lá, viajava em Belo Horizonte lá, tirava aqueles negócios, alugava um carro e descia de, lá de Belo Horizonte, pegando ali depois de Ouro Preto, fazendo as estações. Chegava no fim, lá em Linhares, Em áreas lá embaixo. pegava lá, no Espírito Santo, pegava aquilo dali, os frascos assim, e o material, e colocava as análises, são um negócio fundamental, coleta de amostra, coleta de análise, tudo. A gente tentou fazer segundo figurino, né? Coletava a amostra ali é, vários frascos, um total, media pH, condutividade, coisas que se pode medir no local. E depois tirava os frascos, frasco maior, para medir os ânions, que é o mais complicado. Não dá para, ele não suporta muito o transporte. Então, durante o dia, coletava as amostras, coletava isso daí e mandava lá para o laboratório. No caso, a mais próximo ali era o Senai, lá em Belo Horizonte. E quando mais para o fim, mandava para um laboratório de uma empresa particular lá, que era o mais adequado, ali no Espírito Santo. Então, fomos fazendo isso. E daí disse, poxa, mas voltando um pouquinho, poços assim, não. Olhando lá, não tinha nada. Isso é uma coisa, em grande parte do Brasil. Não tinham dados, um histórico. Como é que contaminou? Qual é o background disso daí? Não Ninguém tinha. sabia, porque não tinha dados suficientes, dados pontuais. Assim. Então, não dá. Então, vamos ter que gerar um background dessa história aí, né? Gerar de como deveria ser. Então, pegamos vários poços assim, no decorrer do rio, poços existentes. A maior parte era Copasa, aqueles que Sim. colaboravam bastante com isso nas coletas lá e tal. Então, a gente, poços da Copasa. Então, disse, não, vamos distribuir os poços possíveis e poços com mínimo de qualidade. E daí, no fim da história, nós vamos ter uma ideia da composição química. Qual é o que acontece? Qual é a água subterrânea do Rio Doce? Como é, quais são as características dela? Vamos ficar sabendo. Então, o produto ali não foi, porque de cara a gente viu provar que não era impacto do fundão na água subterrânea, a não ser algum localzinho ali Tá. na beira do rio, ali uma várzeazinha ali e tal. Mas o grande não. Mas e daí a gente aproveitou ali, foi indo, foi introduzindo, aproveitou para fazer essa avaliação geral da bacia do Rio Doce. E deu para ver bem isso daí. E também a gente utilizou essa avaliação de componentes principais em solução da água, aqueles que permitem você fazer um balanço iônico para você avaliar se está bom, está ruim a análise e tal. Isso, só que a gente pegava um frasquinho junto ali de alguns ml, aí 200 ml, levava para o hotel à noite, filtrava o milipor no quarto do hotel, sentado na cama, aquela canseira danada ali, na cama ali, e fazia a filtragem, né, lá com o auxiliar minha, umas geólogas excelentes ali que estavam auxiliando, filtrava aquilo dali, o milipor, frasquinho 100 ml, aqui está o custo, putz, o custo muito alto, Canadá. É lá alguns 20 dias depois, você estava com um laudo de 40 e poucos, 50 elementos químicos. E nessa história, aí está misturando aí as coisas aqui, na sequência. Nessa história toda, e nessa vivência com água, a gente vê que um aspecto fundamental é qualidade de dados de água, química. Vamos falar de química. Você tem um sistema espetacular de armazenamento, e um pouco de geologia que conhece, que é o Ciagas, né? Então Sim. tem tudo, lugar para tudo ali dentro. Só que isso varia de estado para estado. Quando que a gente tem sentido esse problema também em algumas avaliações de outros estados ali. Você chega lá, o dado é o gerador do dado que joga lá dentro, não adianta nada. Você vai lá, dado, você está aqui, está
numa determinada posição, e daí depois os outros órgãos aí ambientais, eles pegam ali, fazem o seu próprio banco de dados e tal, mas o pessoal não dá importância devida, não todos, obviamente, para o dado, a qualidade química da água. Senão não adianta nada. Se você não tem o dado ruim, é a mesma coisa, é pior que não ter. Então, você tem, e o que? Às vezes, mesmo próprios perfuradores e usuários, eles pagam por uma análise que não presta o mesmo preço que pagaria essa análise boa no lugar adequado. Então, você encontra, você tem acervos de dados, você pega lá, tem milhares de dados, lá em Recife, tem milhares de dados ali de poços, e você vai pegar milhares mesmo. Chega lá, pô, se tiver pouquinhas dezenas de dados que tem dado químico bom, que tem dado químico, não só produtividade que tem, você não encontra. Então, uma coisa, um esforço muito grande tem que ser feito aí, e divulgar isso da maneira para se obter os dados químicos e dados confiáveis. Deixa eu te fazer uma pergunta. É sobre, você falou dos jornais, você mostrou o jornal velho ali. Os títulos dos seus artigos são muito interessantes. Você tem, por exemplo, o Homo Hídricos e o Guarani. Ou você tem um que é uma trocadilho interessante, o óleo por seus próprios olhos, que eu gostei. Chuva no molhado. Ou E o Guarani, e você tem evocações de um copo d'água. Evocações de um copo d'água, eu gostei. Fala um pouquinho sobre esses textos aí, qual o que te move a escrever, qual foi o pois alcance. é, esse brincadeira em termos, eu olho para os próprios olhos. Então começa um hidrocarboneto aí contando a história dele, né? Ele pegou, nasceu lá, energia, era só energia e tal. Virei em parte lá nos átomos de hidrogênio e tal, depois girando, acabou virando carbono lá, passa para o espaço, acumula no espaço Terra, aí vem o carbono, tal, metano, ele associou com hidrogênio de novo, outro hidrogênio lá, e formou outro metano, daí e a Terra com isso evoluindo, daí eu peguei e reagi com oxigênio, virei CO2. Então, o negócio estava muito quente, o negócio na atmosfera, daí eu chovi e fui contando a história dele aí. Hidrocarboneto, tal, primeiro não tinha oxigênio livre, então, contando uma história geoquímica do negócio, até chegar e depois no fim ele conta, pois é, eu sou aquela manchinha de óleo aderida no resort, numa garrafa PET, que está encontrada ali no Guajuvira, ali no lado de Curitiba. Eu mereço esse fim aí, né? Porque foi bem nessa época que houve Eu lembro dele. aquele desastre, exatamente, ali na cabeceira do Iguaçu. Então, contando uma história desse jeito, assim, né, do átomozinho de carbono lá, hidrocarbono e tal. E eu estou aqui, disse, agora vocês, problema, eu vou aqui, provavelmente, daqui a um tempo, eu vou estar num outro planeta aí, né? Voltar para o ciclo em outro planeta, aí você como é que vai estar aí, né? Ah, legal. Você tem que aceitar isso. E o Evocações de um Copo d'Água. Também é legal o título. Esse daí eu até me bati, eu achar um negócio, porque eu disse, não tinha em papel, nem amarelo, então como é que é. Mas o negócio é o seguinte, o cidadão pega um copo d'água ali, serve muito mais do que matar a sede, né? Copo d'água, o que ele tem lá dentro? Né? Uma água qualquer que você tenha na mão, num copo. Ela é eu derrubei aqui. Ela é um repositório de sua história. Então, conta aquela história desde que você saiba ler, né? Desde quando ela estava antes de chover, né? Na atmosfera, choveu, infiltrou e foi alterando, interagiu com essa rocha, outra, e daí
virou e mexeu, você tem aquele copo d'água. Então, incolor, inodora, insípida. Às vezes tem um cheirinho, mas normalmente insípida. Não, mas tem muita história atrás disso. Então, fala sobre isso. Quer dizer, o que, que tem informação que tem num copo d'água que se pode imaginar. Você está bebendo água lá da, não sei de onde, lá na Nova Zelândia, não sei onde. E pega aquele copo d'água, ele tem a sua personalidade ali, ele tem informações, assim, que a história dele que está toda concentrada ali. Você não sabe tudo, mas pelo menos você pode imaginar. Vou tomar água e ficar sabendo o que aconteceu. Essa água choveu, essa água infiltrou, essa água correu por cima, foi coletada, essa água foi isso, aquilo, tratada, engarrafada ou não. Enfim, ela tem uma história toda que é super interessante você imaginar isso, você pensar nessas coisas dessa maneira aí, né? Essa a, a visão, digamos, holística da coisa, né? Quer dizer, como é o contexto de tudo isso? Então, o geoquímico, por exemplo, quem lida com geoquímico, quem trabalha lida com geoquímico, seja o que for, ele tem que ter tudo isso na cabeça, não do copo d'água, que é o contexto em que aquilo ali está, o contexto que aquilo ali está, né? Então, por isso a gente pega, fala um pouquinho esses vários artigos, somente na década de 90, 80 e pouco, 90, porque o 20, 2000 e pouco, essas coisas, chuva no molhado e tal, você vê desastres ambientais aí que perfeitamente poderiam ter sido Uma pergunta. evitados. Você está trabalhando, você trabalhou em planos de recursos hídricos e você tem uma formação de geólogo, como a gente conversou aqui. Como é que anda a água subterrânea nesses planos estaduais de recursos hídricos, né? E mais, não só água subterrânea, tem Olha, ocupação com olha, hidrogeoquímica das águas? olha, varia muito, depende do local. Mas uma coisa que a gente vê em outro local é isso, ela está ali porque tem que ter, tem que estar ali. Mas muita gente não sabe bem o papel daquilo ali, o que está acontecendo. Porque a água subterrânea antes, uma coisa até fala no artigo aqui do Guarani, Despertar das Águas, era um negócio exótico antes, né? Não é tanto tempo atrás assim. Era água subterrânea, coisa exótica. Aquilo ali é se preocupar com a água subterrânea na hora que não tem mais superficial. Vai se preocupar. Então, É. aconteceu muito aí que se observa aí, é, é, a falta, digamos assim, de informação ali naqueles estudos. Às vezes você está fazendo um estudo, o estudo está sendo feito em um determinado local que, como chama assim, tem ninho de hidrogeólogo ali. Mas o negócio não chega lá e fazem planos, começa a desenvolver e chega a uma série de conclusões assim. Daí se pega um plano feito há 20 anos atrás, oba, o que eu estou dizendo aqui já estava dizendo lá atrás. Então, são planos que são feitos, vários. Agora mudou um pouquinho, para a pessoa, essa informação mais consciente disso. Mas é aquilo que é feito quase que para constar. Sim. E depois não é seguido. As recomendações não são seguidas. Então, chega muito tempo depois, você está com um impasse, a mesma situação que estava lá atrás. Você tem outra questão fundamental é monitoramento. Uma coisa que, aliás, que eu tenho visto aí que funciona e que é heresia para muita gente da utilizar a sobreprodução como tolerada. Então, esse é um problema, né? Não pode dizer, mas é particular. Né? A obra pode ser particular, mas a água é pública. A água é pública. Então, o particular que está aproveitando a água, ele tem uma certa responsabilidade de cuidar daquilo para a coletividade, para ele mesmo e para todos. Então, o que a gente nota muito é isso. Menos dificuldade de dados, principalmente de monitoramento, mas o pessoal, eles já tem mais do que há pouco tempo atrás, consciência disso, da importância disso. Mas, às vezes, o pessoal que está
responsável pelo desenvolvimento do plano, para a aplicação do plano, não dá, não leva em consideração várias recomendações que são feitas. Isso é uma constante que acontece aí, né? E, por outro lado, às vezes não é má intenção, é falta de informação. Exato. Falta de informação. Às vezes, muitos precisam assistir aquele professor água ali, aquela parte mais básica ali. Às vezes, muita gente boa não sabe disso. Não E sabe. faz de conta que não sabe. Esse é um outro artigo que eu escrevi um tempo aí, também naquela época, assim, é, é, é sobre isso, a praga dos 4 anos, o Ah, período de governo, né? sim. O período de governo pega daqui que muda o nome se quiser, mas continua na mesma linha, fazendo Meu a coisa trabalho. certa. Não deixa cair. Então, e a gente vê, está muito ligado com a parte de meio ambiente, essas coisas, a água subterrânea, água superficial, meio ambiente. E aquela história sempre veio. Por que não vê antes? Porque você deixa estabelecer demandas, núcleos de demanda, saber como é que é a oferta, depois que vão descobrir que precisa de água, trazer lá, fazer transposição de bacia, talvez lá do Cafundó do Judas, lá para levar para lá. Com aquilo que estava ali, podia perfeitamente, aquela parte daquela demanda, você controla tudo, podia estar em outro lugar onde tem água disponível, né? Então, essa é a sequência dos planos, e faz o outro, você faz daquele ali para melhorar. E não ter que zerar a partir do zero de novo, tudo assim. Então, isso é uma questão muito importante, isso daí, saber o que os dados, como você pode confiar, a responsabilidade que tem para confiar as coisas. É verdade, é E você verdade. vê, A gente tem. essa, Essa sua informação é verdade. A gente tem uma dificuldade dos planos, da gente conseguir fazer uma visão geral de água mesmo, envolvendo a importância da água subterrânea, superficial. Acaba tendo uma distorção muito maior para a água superficial e muitas vezes vai depender mais da água subterrânea do que da superficial. É, é, a gente vê isso em vários lugares. Mas eu não sei se é culpa dos geólogos ou é culpa de falta de divulgação nossa mesmo, que as pessoas não sabem. Você falou do professor Água, eu vou te fazer uma pergunta. Eu espero que você acompanhe os trabalhos do Instituto Água Sustentável e do professor Água. Se você tiver alguma ideia, alguma crítica, você tem boas ideias aí, dá para ver pelos seus títulos de artigos e a forma como você descreve. Por favor, agora é um bom momento para você falar. não, eu pego aí, depois vou pegar alguns assim, mas vou te mandar aí. São ideias assim, né? Outro camaradinha lá tá ali sentado na praia, lá o piazinho começa a olhar, então escreva, você começa a imaginar por que tem planta lá que está grudada no meio daquele paredão de rocha, não tem solo. O professor disse que planta nasce no solo, ali não tem solo. Onde é que vem isso? Onde é que vem o material para ela? E às vezes escrevo os negócios com meus netos, né? Assim para fazer. Isso tem que começar mais não, quer dizer, ser incrementado para gente grande e para ir na escola também. Pega lá, chego lá visitar minha filha. Tem uma filha lá que tem neto, eu tenho neto lá, que mora lá na Nova Zelândia. Né? Quando chega lá, ele pega lá, menina de 8 anos, a pequenininha lá, neto. Sabe como é que funciona terremoto? Que tem na escola. Dá que lá um negócio muito assim. Não, vem aqui, ó, terra aqui, assim, esfrega aqui, faz assim, e dá aquela coisa. Pá, pá, pá. Tem ideia, as coisas são apresentadas assim de uma maneira, e você tem condição de apresentar de uma maneira lúdica aí uma série de problemas, de características geológicas aí de águas subterrâneas, ambientais aí na, na para divulgação, para divulgação. Que nem uma época eu chegava lá, eu dei umas aulas lá na pós-graduação, lá no começo, antes da geodesia, era pós na geologia ainda, lá no agronomia. Então tinha, às vezes, gente lá, professores, mas que basalto, rocha mais vítrea, assim, ela é mais
quimicamente instável do que granito, uma coisa assim. Não, como é que é? Não, é assim, então, puxa, não tinha tirado por isso. Então, todas essas coisas aí que acontecem, você do, do meio ambiente, elas são todas perfeitamente ligadas assim. E, então tem essa e a gente vai depois que vai vendo, você vai tentando, né, entender as coisas, tentando e depois ir nessa vida que a gente vai levando aí, você tem algumas coisas interessantes, né? Surpresa interessante, por exemplo, dos negócios mais emocionantes, geoquimicamente falando. Eu fiz quando você chega lá na Nova Zelândia, lá no lugar que eu vou atualmente, eu vou mais ali por causa das netas, dessas aí. Então, eu pego lá e vou lá, eles me levaram lá num lugar lá chamado Wairakei. Vocês conhecem lá. É um campo geotermal que tem lá. Então, você chega lá, vem usina geotérmica, uma água quente subterrânea, e tal, capturando, equivalente a uma PCH aqui, mas, enfim, aquela água. Pega aquela água subterrânea ali, depois os lugares que ela aflora ali, aflora, você vê aquele negócio branco, a água correndo aquilo branco. Aí você olha ali branco, aqui você olha o negócio branco, putz, essa água é um pH, você lá em cima, lá deposição de carbonato, coisa assim. Isso não é sílica, é sílica. Depois você vai no local ali, tem no fundo assim, tem uma enorme uma lagoa, água azul, verde, amarelada, aquelas auréolas assim, você chega do lado, aquele xerte se formando, aquelas formação silicosa ali, multielementar ali do lado, aquele tudo colorido. Você vai em outro lugar, isso aí tem no Brasil, só de curiosidade. Chega em outro lugar ali perto da península de Coromandel, né? Pô, tem uma fonte termal dentro da água, no mar. Ali. Você vai tomar banho, forma ali, só capaz de se queimar ali, 60 graus ali, tá um negócio ali. Né? E eles vendem os barzinhos ali que tem ali perto da praia, é, eles têm umas pazinhas, tipo um padre, um equipamento de Jeep aí, para você fazer o buraquinho na areia lá, encontrar vinho, fica lá. Assim, então, que fontes termais, assim, depois. Mas então você tem dessas coisas assim, super interessantes aí, se falou de história, dá para fazer um livro aí de histórias aí que a gente vivencia e tal, e se diverte, e outras coisas Ah, é verdade, eu fico aqui são, ouvindo, são meio ouvindo. trágicos, assim. Oi? Não, eu fico ouvindo suas histórias, são muito legais. Deixa eu falar, o nosso tempo está finalmente, lamentavelmente, já está no final. Eu pedi para você fazer suas considerações finais. Gostei muito das suas histórias aí, muito legal. Parabéns pela sua carreira. Por favor, faz suas considerações finais. Deixa uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo. Então, você pegar e bater o peito mesmo, com muitas, porque bem todo mundo criar, desenvolver essa capacidade de comunicação. Isso é um negócio, às vezes, o geólogo, né, grande parte é muito fechado ali e tal. Então, você, essa mesma linha aí, é abrir comunicação, conseguir falar, explicar aquilo com a linguagem acessível à maior parte das pessoas, né? Então, é fascinante, assim, a parte de Georgina fala em geoquímica de águas, hidrogeoquímica, vale, a ligação disso com o meio ambiente. Minha recomendação é que se faça isso. Quem tem na mão aí condições de divulgar, que divulgue. Quem não sabe fazer pesquisa, que faça. O nosso prazo, o nosso tempo aqui está esgotado. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença, André. Muitas histórias, Não, desculpa. um trabalho muito legal. Gostaria de agradecer, por favor, deixa o material, se tiver, se conseguir mandar para a gente alguns dos artigos, eu vou ter prazer em Não, disponibilizar para o pessoal ler aí. Eu agradeço muito, gente. A gente teve aqui conosco o André Virmond de Lima Bittencourt, um hidrogeoquímico apaixonado pelo que faz. Estuda hidrogeoquímica. Você vê como a vida pode ser interessante, como você pode contar a história a partir do copo d'água, como ele contou. Parabéns, André. Bem-vindo. Obrigado. obrigado. Parabéns pelo teu trabalho aí também, Everton.
Obrigado, obrigado.